Bem-vindos ao Euronews Noite. Como sempre, no dia seguinte a eleições, neste caso as europeias, fazem-se balanços e começam a forjar-se alianças. Veja connosco os resultados e as reações a este escrutínio decisivo. Entre populares e socialistas foram os maiores grupos do Parlamento Europeu a perder terreno nestas europeias. Em Portugal, quem venceu foi a abstenção, uma das mais elevadas entre os Estados-membros, com um valor recorde de quase 70%. Uma vaga verde varreu a Europa, da Alemanha a Portugal, passando pela França. Os partidos ecologistas foram dos que mais subiram. E terminamos com algo completamente diferente, uma corrida pelos Alpes, numa perspectiva que provavelmente nunca viu. O futuro Parlamento Europeu terá mais deputados liberais, verdes e nacionalistas. Os maiores grupos políticos foram os mais penalizados. Concluídas as eleições europeias de 2019, tornou-se claro que os principais blocos no Parlamento Europeu perderam terreno. Os principais beneficiários foram os liberais, os verdes e movimentos nacionalistas e eurocéticos. Entre as eleições de 2014 e 2019, o PPE perdeu 34 assentos, os socialistas e democratas perderam 38 assentos, conservadores e reformistas também perderam terreno, menos 18 deputados. Já os liberais e democratas conquistaram 40 assentos parlamentares, os verdes conseguiram mais 17 deputados. A extrema-esquerda, representada pelo Grupo da Esquerda Europeia Unida, perdeu 14 deputados e entre os partidos eurocéticos, o Grupo Europa das Nações conquistou 22 lugares e o Grupo Europa da Liberdade conseguiu mais 12 lugares. A média de participação a nível europeu ultrapassou os 50%, um valor que já não se via há 20 anos. Mas não foi graças a Portugal. Nem um terço dos eleitores se deslocou às urnas num escrutínio que consolida o governo de António Costa. Um dia seguinte amorfo em Portugal, onde o Partido Socialista ganhou a eleição com 33% dos votos, o PSD não chegou aos 22% e o Bloco de Esquerda surge na terceira posição com quase 10%. Tudo isto foi ditado por apenas um terço dos eleitores. Os portugueses sabem bem porque é que a maioria não vota. Acho que as pessoas estão muito cansadas da falta de transparência. Não sei, acho que a nível político eu percebi isso mais nos jovens. Todos os jovens que eu falei, realmente ninguém tinha ido votar. E é triste. O fenómeno é tão gritante que as primeiras palavras dos líderes partidários foram dirigidas a quem não votou. Quero manifestar o meu respeito por aqueles que hoje decidiram não votar e que nos colocam a todos nós uma responsabilidade de refletir do que é que temos de fazer melhor ao longo dos próximos 5 anos. Também Rui Rio, o líder social-democrata que averbou neste escrutínio uma derrota histórica para o PSD e se viu numa noite difícil, colocou a abstenção na abertura do seu discurso de reação aos resultados. A taxa de abstenção, que é uma derrota para todos os partidos, sem exceção, mostra-nos que nós temos de atuar diferente. Diferente e com urgência, a democracia fica estranha quando uma vitória eleitoral representa pouco mais de 30% de um terço dos eleitores. A dispersão de mandatos no Parlamento Europeu vai obrigar a intensas negociações para encontrar maiorias. A correspondente da Euronews, em Bruxelas, Isabel Marques da Silva, explica os principais desafios para que Portugal faça ouvir a sua voz, numa análise que conta também com o politólogo Pedro Magalhães. Pela primeira vez, os dois grupos do centro não chegam para criar uma maioria entre os 751 eurodeputados do Parlamento Europeu. Portugal até contribui com 16 dos seus 21 eurodeputados para essas forças. 6 do PSD e 1 do CDS vão para o grupo dos democratas cristãos, vencedor das eleições, e os 9 do PS para o grupo dos socialistas e democratas. Para ter uma aliança contra as forças eurocéticas, é preciso cativar eleitos, sobretudo nos liberais e nos verdes, as grandes forças em expansão, com o eurodeputado do PAN a ir para a bancada ecologista.
Portugal terá ainda 4 eurodeputados na esquerda radical, 2 do Bloco de Esquerda e 2 da CDU. Falei com o politólogo Pedro Magalhães da Universidade de Lisboa sobre este desafio. Eu creio que os deputados portugueses aqui vão contribuir, como aliás têm contribuído, votando e alinhando-se com relativa coesão em relação aos grupos em que estão inseridos, mas o problema é que o Parlamento está mais fragmentado. Nessa complexidade acrescenta-se também o facto de que há diferentes potenciais, como se diz, kingmakers, ou seja, novas forças que com uma nova expressão podem contribuir para formar essa maioria. Um grupo que está particularmente bem colocado desse ponto de vista são os liberais, não apenas porque os liberais cresceram na sua representação no Parlamento Europeu, mas também porque têm um peso desproporcional no Conselho Europeu. As novas alianças são importantes num primeiro momento para escolher líderes das instituições comunitárias, sobretudo Comissão Europeia, mas também para o Parlamento, Conselho, representante para a política externa e até mesmo o Banco Central Europeu. Portugal é um país pequeno, mas com o mesmo poder de veto que os outros e terá uma palavra a dizer. Houve um grupo que tem mais deputados do que qualquer outro, que são os populares, mas que tem em particular um candidato que suscita, desde muito cedo, muitas dúvidas e muitas hesitações em relação a vários outros grupos parlamentares. O problema do candidato dos sociais-democratas, portanto do centro-esquerda, é que ele tem uma grande rejeição junto, claramente, já anunciada, de vários governos do leste europeu. Mas o que as situações do passado mostram é que estes processos de negociação são tão complexos que as soluções que por vezes emergem são imprevisíveis, a começar pelo caso de Durão Barroso, que surgiu como um resultado de múltiplos compromissos e negociações que, à partida, não eram de todo evidentes que pudessem gerar esse resultado. Certo é que haverá um comissário português e se o PS ganhar as eleições em outubro como antecipado, o nome mais apontado é o do socialista Pedro Marques. Muitas vezes, pastas aparentemente menos, vistosas, são pastas que prestigiam Portugal e que permitem resultados positivos para o país e para a Europa. E eu penso que o nosso atual comissário tem feito um trabalho globalmente reconhecido numa pasta que parecia marginal inicialmente, mas que está a ganhar cada vez maior importância. Agora, é evidente que tudo o que tem a ver com os fundos de coesão é absolutamente central. Esperam-se muitas movimentações políticas nos corredores de Bruxelas até à tomada de posse do Parlamento Europeu a 2 de julho e do novo presidente da Comissão Europeia a 1 de novembro. Uma das grandes revelações da noite eleitoral foi a ascensão dos verdes. Os partidos ecologistas têm mais eurodeputados, entre os quais um português. Em noite de europeias, a festa foi verde. Os partidos ecologistas aumentaram a representatividade no Parlamento Europeu e ganharam força política. Na Alemanha, os verdes chegaram mesmo a derrotar o já consolidado Partido Social Democrata e a garantir o segundo lugar com 20% dos votos. As pessoas na Alemanha e as pessoas na Europa votaram pela proteção do clima e por uma Europa baseada na solidariedade. E esta é a mensagem da noite. A mensagem que o governo alemão, ao adiar a proteção do clima e ao bloquear a coesão europeia, foi hoje afastado pela política que pratica. Os partidos ecologistas recusam ser uma moda. Com uma base eleitoral jovem, olham antes para a onda verde como uma forma de levar a Bruxelas as preocupações do século XXI. Penso que tem a ver com as pessoas quererem uma visão positiva da União Europeia, mas também quererem mudar. As pessoas pedem medidas concretas para combater a crise climática e este tem sido um assunto que tem vindo a ser debatido em toda a União Europeia. Acho que o facto de os verdes serem a única força credível para as ações climáticas realmente nos ajudou. Um dos mais recentes aliados dos verdes vem de Portugal. O partido Pessoas, Animais, Natureza elegeu pela primeira vez um eurodeputado e propõe-se a quebrar o paradigma esquerda-direita, agora em Bruxelas.
Uma mensagem que nós temos clara é que a revolução deixou de ser silenciosa. Neste preciso momento, a revolução entra na Europa com uma voz muito firme. Uma voz ecologista, uma voz que defende os direitos humanos e uma voz que vai implementar um novo paradigma político dentro do Parlamento Europeu. É isso! Em comparação a 2014, os Verdes conquistaram mais 25 assentos parlamentares. No total, serão 75 eurodeputados a representar os ecologistas no Parlamento Europeu. Se em França Marine Le Pen arrecadou mais uma vitória nas europeias, em Itália foi o partido coligado no governo, a Liga de Matteo Salvini, que assegurou o avanço da extrema-direita. As eleições europeias deram à Liga de Matteo Salvini o título de maior partido italiano, uma vitória que o atual ministro do Interior quer que faça eco em Bruxelas. Nas últimas semanas, Salvini multiplicou-se em contactos para a formação de um novo grupo parlamentar. Objetivo: construir uma Europa à direita. A geografia europeia mudou. Falei, troquei mensagens e partilhei perspectivas diferentes com alguns líderes europeus, de Le Pen a Orbán, a Nigel Farage e a outros, até novos e futuros aliados. Penso que o grupo que a Liga vai criar terá entre 100 e 150 eurodeputados. De populistas e eurocéticos, Salvini quer formar um grupo parlamentar que obrigue a Europa a virar à direita. Os partidos tradicionais perderam lugar em Estrasburgo. PPE e socialistas já não têm a maioria dos votos. Como terceira força política, emergiram os liberais-democratas com 107 deputados. Terminamos com uma corrida que não é para todos. O nosso repórter Rodrigo Barbosa foi até aos Alpes franceses para percorrer 115 quilómetros, só para nos mostrar por dentro a Maxi Race XXL. Bem-vindos à Maxi Race XXL, 2 dias a correr pelos Alpes à volta do lago de Annecy. Estamos no cimo da primeira grande subida, primeira grande dificuldade. Boas sensações depois da primeira dificuldade. Vamos ver. 2h40 da manhã. É preciso gerir o cansaço, vão ser 2 dias. Foi a noite toda a correr e agora encadeamos para a parte de dia com este magnífico quadro por trás. 50 km já nas pernas, um momento um bocado difícil da corrida, depois de uma subida dura, cansaço, as pernas doridas, mas o fim já está à vista. Numa escala de 0 a 10, qual é o teu nível de dor atual? 7, mas em termos de dificuldade, 10. Estou morto depois destes 75 km, mas passou a etapa. O que vai ser difícil é acordar amanhã e fazer ainda os 41 km do segundo dia da Maxi Race XXL. Vamos ver. Depois da chuva da noite, o terreno é um autêntico escorrega, mas estamos ao sol agora, com esta paisagem magnífica. Bom, isto é o que se chama hora de ponta na montanha. Como está a correr a prova? Fazemos uma dupla infernal, eu e a minha amiga. Final da última subida. Já só faltam 6 km e depois uma grande descida até lá abaixo e a chegada pela mítica passarela do Lago de Annecy. Chegou ao fim a aventura da Maxi Race XXL, 2 dias a correr à volta do lago de Annecy, mais um Ultra Trail para a Euronews, Rodrigo Barbosa. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.